O nosso grupo fez o projeto Academia Orcid, que é focado em aprimorar algumas funcionalidades que não estão muito boas no Orcid original, implementando principalmente uma interface amigável e uma pesquisa interativa. A nossa apresentação vai ter 3 partes principais. A primeira vai focar em apresentar o projeto em si, mostrando o problema que encontramos no Orcid, as oportunidades que vimos nesse problema e a solução que apresentamos. A segunda parte vai ser focada em mostrar o desenvolvimento do projeto, mostrando o modelo de desenvolvimento que utilizamos, a divisão de trabalho realizada, os sprints feitos e as tecnologias que utilizamos para permitir a realização do projeto. E por fim, será feita uma demonstração do site finalizado. Os problemas encontrados no Orcid são que a sua interface não é amigável, o que é visto principalmente na má visibilidade dos itens, na desorganização do perfil e na dificuldade de visualizar trabalhos. Além disso, foi visto que os filtros para encontrar trabalhos são ineficientes e também que o Orcid é focado apenas no perfil dos pesquisadores. Então, com a usabilidade ruim da plataforma do Orcid, o grupo verificou uma oportunidade para a realização do nosso projeto, uma vez que verificamos que os pesquisadores apenas utilizam a plataforma do Orcid por ser uma tarefa obrigatória, e não por preferência ou facilidade. Além disso, verificamos também que não existe uma plataforma que facilite gerar citações de artigos de uma única vez. Então, para solucionar os problemas que foram citados anteriormente, foram propostas 2 soluções. A primeira delas é a reorganização do perfil, que teve como intuito melhorar a visibilidade dos dados e torná-los mais limpos e intuitivos a fim de melhorar a navegabilidade do usuário. Uma outra solução identificada foi a busca e citação de artigos. Para isso, nós integramos o nosso sistema com outras APIs para permitir a busca de artigos e a exportação de referências num padrão desejado. Bom, e o modelo de desenvolvimento que nós escolhemos foi o método Scrum, e o motivo de nós termos escolhido esse método é porque ele é um método ágil, e o que significa mais flexibilidade para a gente se autogerenciar de acordo com as demandas e a disponibilidade de cada um, com entregas rápidas e incrementais. E outro ponto importante para a escolha desse método é que os nossos requisitos eles não estavam 100% definidos desde o início. Nós coletamos as necessidades dos clientes, mas nós só tivemos certeza do que o nosso trabalho iria satisfazer à medida que a gente estudava as APIs para termos uma noção da complexidade desses requisitos. E nós definimos sprints de 2 semanas, o que nos deu um total de 6 sprints ao longo do projeto. E a ferramenta de organização que a gente escolheu foi o Trello. É uma ferramenta simples, que todo mundo tem familiaridade, é muito fácil de utilizar e de acompanhar o trabalho. E os papéis de cada um dentro do grupo, a gente definiu um PO, sou eu, Scrum Master, a Kailane, e os demais integrantes ficaram como os desenvolvedores. Bom, então a gente dividiu, como a gente já falou antes, nosso desenvolvimento em 6 sprints, né? De 0 a 5. Então, o primeiro foi para a gente realmente fazer as entrevistas com os professores, a gente definir nossos requisitos e fazer o nosso planejamento inicial das demais sprints, né? E também começar a definir algum tipo de documentação. Então, a gente fez nosso documento de requisitos e também o planejamento das sprints, no sprint 0. Aí, na Sprint 1, a gente começou a definir o nosso front-end, também a gente realizou um estudo das APIs, para a gente entender o que a API do Orcid nos disponibiliza e se a gente vai precisar buscar outras APIs para complementar essa disponibilidade para o que a gente estava querendo fazer no nosso projeto. A partir daí, a gente começou a nossa implementação. Então, no segundo sprint, a gente implementou realmente o front-end.
já definimos os cards, né, como que ia ser, a gente ia ter a aparência aí do perfil, dos trabalhos. Depois a gente começou a integração com as APIs. Então, o perfil a gente integrou apenas com a API do Orcid. Já a parte de trabalho, a gente fez um mix aí da API do Orcid, mas também a API do Crossref, para a gente conseguir tanto os resumos, né, dos artigos, como também a gente conseguir o ponto .bib, né, o BibTeX, das referências. E aí, por último, a gente integrou a busca, tanto o perfil com a API do Orcid e também uma busca de artigo, que é algo que o Orcid não oferece, você buscar diretamente por palavra-chave de artigo, data de artigo, etc. E para isso também a gente utilizou a API do Crossref. Aí, então, mostrando mais ou menos como funcionou a nossa organização pelo Trello. Então, cada sprint a gente tinha tipo um título assim do sprint, né? E dentro dele a gente tinha checklists, que conforme a gente ia fazendo as tarefas menores, a gente ia dando check, e aí a gente tinha o to do, o doing e o done. Então esse aqui ainda é um print um pouquinho antigo, né? Porque a gente já reviu o trabalho, e agora a gente está na parte de apresentação. Mas a gente conseguiu seguir muito bem o nosso cronograma. Só no início que a gente teve que adaptar mesmo, porque a gente teve uma mudança, né, no prazo final do nosso trabalho. Mas, tirando isso, a gente sempre conseguiu fazer as entregas dentro do prazo, até algumas entregas adiantadas, que deram aí um respiro a mais para a gente quando apertou mais o semestre. Então, achei que a gente, na parte de planejamento, a gente se deu muito bem. E aí, só para a gente resumir um pouquinho também como foi feita a implementação, só para a gente também não ficar entrando em código aqui, a gente utilizou para fazer o front-end o Lovable, e a gente também usou ele para o deploy, que já é integrado. Para o desenvolvimento mesmo, a gente utilizou TypeScript e o React, para a gente fazer a integração com a API e gerar os cards, né, on time. A gente organizou tudo isso dentro do GitHub para a gente fazer o versionamento e também as branches, né, de cada feature que a gente estava preparando. Para nossa organização, a gente usou o Trello, e as APIs que a gente utilizou foram as APIs do Orcid e a API do Crossref. Bom, agora a demonstração do sistema funcionando. A gente vai focar nas 4 principais mudanças que a gente fez, nas 4 funcionalidades. Então, vai ser a busca por perfil, por artigos. A gente vai mostrar como que a gente reorganizou os trabalhos para ficar de uma forma mais amigável. E a gente vai mostrar também a exportação de referência. Então, começando a busca por perfil, a gente reorganizou a interface de como buscar. Então, pode dar play no vídeo. Então, aí eu vou digitar um nome. Ele retorna todos os resultados. Entrou. Podemos visualizar o perfil. Então, a gente reorganizou dessa forma, colocou em ele com mais destaque e tudo mais. E também a gente retirou os trabalhos dessa parte. E aí eu vou fazer uma outra pesquisa agora com o código do Orcid. Ele vai apresentar um perfil. Bom, na busca por artigos, esse é o diferencial do trabalho, que não está disponível no Orcid. Então, você pode pesquisar por palavras-chave, autor, revista, e também pode colocar os filtros Pode dar play no vídeo. Eu pesquiso uma palavra-chave, vídeo, e aí ele retorna todos os artigos que tem palavra-chave vídeo. Eu mostro certinho. E aí eu adiciono um filtro por ano, de 2020 a 2025. Então ele só retorna esses trabalhos. Nessa parte de busca de artigos também é possível gerar as referências. E bom, agora também para reorganizar a apresentação dos trabalhos, a gente separou em uma aba diferente. Então,
pode dar play no vídeo. Então, a partir de um perfil de um pesquisador, você consegue acessar os trabalhos dele. Ele apresenta todos e você pode selecionar de acordo com os filtros. Então, eu aplicando alguns filtros e ele vai selecionando os trabalhos. Melhora a visualização e a busca do que você quer selecionar. E por fim, nós temos a exportação de referência. Então, na página de trabalhos, a gente pode ter acesso ao resumo de qual que é o trabalho e pode dar play. E aí, selecionando um trabalho, ou vários, nesse caso eu vou selecionar só um, você pode copiar o bibliotex, referência, ou você pode baixar. E aí ele apresenta em outro arquivo. Eu mostro certinho. E também é possível você gerar e baixar o bibliotex de vários artigos. Então aí eu vou selecionar 2 e baixar o bibliotex 2. Então, por final, como reflexões, acho que a gente teve várias experiências importantes para nossa vida, né? Daqui em diante. Primeiro, acho que a gente simulou em pequena escala a situação na vida real do ambiente profissional, né? Do mercado de trabalho. Esses projetos que a gente vai ter assim, em diante, trabalho em time. A gente teve a experiência de gestão de pessoas e recursos, também essa organização das tarefas entre a equipe. A gente teve também aprendizado de novas tecnologias e frameworks, que nem o React e o TypeScript, que a gente usou principalmente. E adaptabilidade a novas demandas, que eu acho que é uma competência bem importante que vai ser para nossa vida também. E é isso. Obrigado pela apresentação.